Graças, paz, irmãos, bom dia a todos. Nesse domingo, primeiro domingo que nós estamos começando a transmitir aí a nossa escola bíblica através do Facebook. Sejam todos bem-vindos a esse momento onde estaremos orando e meditando na palavra de Deus. Estamos passando aí por esse processo de pandemia, onde nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, congregando na nossa igreja, em nosso templo, e devido a isso nós decidimos fazer a transmissão aqui através do Facebook para que de alguma forma nós mantenhamos a nossa comunhão, para que dessa maneira nós todos juntos estejamos unidos em oração, unidos diante da palavra de Deus, e que o Senhor possa estar nos conduzindo nesta manhã de domingo, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através da sua graça. E eu gostaria de começar esse momento de reflexão, orando a Deus, orando por você, pela sua família, orando pelo Brasil, orando pelas autoridades da saúde, pelos governadores, prefeitos, enfim, todas as autoridades que estão aí engajadas para de alguma forma refrear esse vírus, para que mais vidas sejam poupadas. Então, eu convido você aí, mesmo na sua casa, onde você estiver, a orar comigo nesse momento. Vamos clamar a Deus, pedir que o Senhor venha a abençoar o nosso dia, a abençoar a nossa vida, a abençoar a nossa casa, a abençoar a nossa família. Então oremos ao Senhor. Deus bondoso, Deus bendito, graças te damos por esse dia, graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida, graças te damos, Senhor, pela salvação que temos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus, nesse momento nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde nós estamos reclusos em nossas casas, onde todos nós, ó Deus, tivemos a rotina dos nossos dias alterada devido a esse vírus que está sendo propagado em nosso país. Ó Deus, cuida de nós, cuida da nossa saúde, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Queremos colocar diante do Senhor as autoridades competentes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Queremos colocar, ó Deus, esses homens, esses governantes diante do Senhor, para que nesse momento de caos, de medo, em que a sociedade brasileira se encontra, eles possam, ó Deus, ter um olhar de misericórdia para a população, e que eles possam, Pai, administrar os recursos da melhor forma possível e direcioná-los, ó Deus, a fim de que, ó Pai, todas as possibilidades sejam alcançadas, a fim de minimizar o sofrimento do povo, Senhor. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, de uma forma especial, os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente desta batalha, ó Deus, contra esse vírus. Queremos colocar a classe médica, os enfermeiros, os diretores de hospitais, ó Deus, as pessoas que trabalham dentro dos hospitais, ó Deus, que estarão diariamente e também durante toda a noite, ó Deus, em contato com pessoas contaminadas por esse vírus. Que o Senhor guarde para essas pessoas, que o Senhor as livre de serem contaminadas, para que elas continuem a desenvolver o seu trabalho. Ó Deus, queremos rogar ao Senhor para que o povo brasileiro compreenda esse momento, talvez, ó Deus, único para muitos, jamais visto, para que nós possamos entender que é necessário nos mantermos em isolamento social em nossas casas. Deus, que nós possamos sair somente quando necessário. Abençoa, Pai. Abençoa o Brasil. Livra o teu povo, ó Deus,
dos efeitos desse vírus, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe também a igreja do Senhor, espalhada pelo Brasil, embora não reunida num templo físico, ó Deus, mas estamos reunidos através da mediação de Cristo Jesus, porque a verdadeira unidade, ó Deus, não está limitada ao espaço físico. Nós somos unidos uns aos outros através da pessoa de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, por todas essas coisas e colocamos tudo isso nas mãos do Senhor, que é o único que pode, de fato e de verdade, intervir, mover e trazer a solução para o seu povo. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos ler agora um trecho da Escritura Sagrada que está no Salmo de número 121, quando o salmista pergunta de onde virá o socorro para a vida dele. O Salmo 121, escrito pelo salmista Davi, diz assim para nós. Se estiver com sua Bíblia aberta, eu convido você a abrir a sua Bíblia, abrir na sua casa, no seu celular, onde quer que você esteja aí, para estar acompanhando a leitura desse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, vem do Senhor da terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, a lua guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista inicia essa reflexão perguntando de onde virá o socorro, e talvez essa seja a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo nesse momento. De onde me virá o socorro? De onde nos virá o socorro diante desse caos, diante dessa pandemia, diante de tantas incertezas aí anunciadas pela mídia, por falsas informações, pessoas desesperadas, pessoas que já estão contaminadas pelo vírus, pessoas que já estão em processo de tratamento, pessoas que já estão sofrendo na sua pele os efeitos maléficos do coronavírus. E talvez essa seja a sua pergunta nesse momento. De onde me virá o socorro? E o salmista responde: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus não dorme, esse Deus não cochila, esse Deus está conosco, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. De dia não sofreremos o efeito do sol, nem de noite a lua. Isso revela para nós um Deus que cuida de cada um dos seus filhos de uma forma completa, de uma forma integral. E a reflexão desse salmista termina dizendo que o Senhor vai guardar a nossa saída, vai guardar a nossa entrada, não só agora, mas para todo o sempre. Que você possa reavivar essa confiança em Deus, que você possa agora, nesse momento, diante da palavra do Senhor, que está dizendo para nós que Ele é o nosso socorro, que Ele está presente em nossa vida, que nós possamos reavivar essa esperança e essa verdade em nossos corações. Então nós queremos orar mais uma vez, agora pelos aflitos, agora pelas pessoas que já estão enfermas, e queremos orar pelas pessoas vulneráveis, que são consideradas em grupo de risco, que são os idosos a partir de 60 anos de idade, são aquelas pessoas que possuem algum tipo de doença crônica, como diabetes, como doenças respiratórias, e também as pessoas que moram na rua, que têm uma vulnerabilidade muito maior de contrair o vírus e também de não resistir ao vírus.
Então eu queria convidar você a orar comigo pelas pessoas vulneráveis, pelos desvalidos, pelas pessoas que já estão sofrendo pela contaminação do coronavírus. E eu convido você a orar mais uma vez nesse momento por essas causas e pedir a Deus que guarde essas pessoas, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa tocar em seus corações e de alguma forma protegê-las de todo esse mal aí que já está em circulação. Oremos ao nosso Deus. Pai, mais uma vez, diante do Senhor, queremos reafirmar a nossa esperança em Ti. Ó Deus, queremos falar para nós mesmos, em nossos corações, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal. Deus, nós rogamos ao Senhor agora pelos idosos da nossa nação, pelas pessoas que possuem algum tipo de doença crônica, como diabetes, ó Deus, como doenças respiratórias, e também rogamos ao Senhor pelos moradores de rua. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão sofrendo e que estão no grupo considerado vulnerável, Senhor. Que o Senhor as proteja, que o Senhor seja o guarda delas, que o Senhor seja o protetor delas, que o Senhor, Pai, possa imunizar os menos favorecidos, os mais vulneráveis. Guarda, Senhor, guarda as pessoas do mal. Proteja-as, ó Deus, em nome de Jesus. 140, Salmo de número 140. Eu queria perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo, se caiu o sinal aí, vocês dão um toque que a gente para e retoma. Às vezes na internet tem esse problema, né? A internet cai, a internet para, e aí nós retomaremos de onde nós paramos. Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um sinal de ok para nós começarmos a nossa reflexão na palavra de Deus, no Salmo de número 140. Tá ouvindo bem, pessoal? Anaí, Rodrigo, acho que a Amanda tá ali, a Andina, Sidney, minha esposa que tá aqui no quarto. Se estiver me ouvindo, estiver ouvindo bem, fala para mim, Sid. Eu vou aguardar vocês falarem, viu? Tá ouvindo bem aí? Beleza, então convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 140 para nós meditarmos agora na palavra do Senhor de uma forma mais concreta, de uma forma mais profunda, e que Deus possa falar. Salmo 140 diz assim: Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, força da minha salvação. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos,
Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na sua presença. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser alimentados agora pela palavra dele e que o Espírito Santo do Senhor possa, através da sua palavra, encher o nosso coração de paz, encher o nosso coração de esperança e nos fortalecer para que possamos todos juntos enfrentarmos esse momento único em nossas vidas. Um renomado pintor, ele estava dando uma aula numa universidade a um grupo de aspirantes a artistas, e esse professor de arte estava falando sobre a composição artística. E entre as composições de arte que são consideradas para ele inapropriadas, estava entre elas, como exemplo, um quadro com uma paisagem cheia de árvores, cheia de sombras. Então esse professor pega esse quadro cheio de árvores, cheio de sombras, e diz o seguinte: quando um artista pinta uma paisagem desse tipo, deve sempre inserir uma saída. Caso contrário, a densa mistura das árvores e a falta de espaços entre elas causam depressão, causam ansiedade nos seus observadores. Ou seja, para esse pintor, toda obra de arte deve produzir naqueles que a observam um sentimento de esperança, de maneira que o desamparo e o sofrimento sejam retratados, mas diante do sofrimento e diante do desamparo haja sempre um caminho de saída. O Salmo 140 narra um trecho da história de um homem chamado Davi, que conhecia bem as paisagens da dor, da agonia, do desespero e do medo. E esse homem chamado Davi sabia muito bem o valor de um caminho de saída do meio das trevas, do meio da dor e do meio da angústia. Esse homem chamado Davi viveu uma época da sua vida sendo perseguido não por um vírus, mas por um outro rei chamado Saul. E Saul perseguiu Davi até o último dia da sua morte. Mas diante das perseguições, diante dos dilemas da sua vida, Davi sempre seguia em frente, porque apesar das trevas, apesar das perseguições, apesar das agonias que ele sentia, Davi sempre olhava para um caminho de saída. O fato desse homem chamado Davi não ter entrado em desespero, não ter sofrido o desânimo diante da tirania de Saul, do sofrimento que Davi estava passando, e ele manteve-se fiel a Deus, faz com que eu e você possamos olhar agora para a história desse homem e tirar algumas lições para as nossas vidas. Entendendo que as aflições, as tribulações e as perseguições que Davi passou não o destruíram, porque ele sempre manteve em seu coração e na sua mente um caminho de saída, de esperança. E esse caminho era Deus, para nós é o próprio Jesus Cristo. E talvez nessa manhã, se você fosse convidado a pintar um quadro da sua vida, talvez
você expressasse algumas dores, algumas decepções, algum sofrimento, alguma angústia, alguma ansiedade. Talvez se você fosse pintar o quadro da sua vida agora, você pintaria ele da forma inapropriada, porque talvez o seu coração está tomado de dor, de ansiedade e de preocupações, e é isso que você iria expressar. E certamente se você estivesse na aula desse professor de arte, ele iria dizer para você, olha, o seu quadro, a sua obra de arte está inapropriada, porque você apenas pintou nele sombras, árvores e trevas, e faltou você pintar no seu quadro, no quadro da sua vida, um caminho de esperança, um caminho de saída para toda essa ansiedade, para toda essa angústia e para todo esse sofrimento. O Salmo 140 mostra para nós que, apesar de Davi estar vivendo um momento de angústia, um momento terrível da sua vida, ele podia descansar em Deus. Por quê? Porque apesar das adversidades, das lutas que Davi enfrentava, era uma guerra constante com Saul, era guerra constante com outros inimigos, Davi podia descansar em Deus porque ele sabia que no meio de toda essa tribulação, Deus preservava a vida dele. Que em meio a toda essa ansiedade, Deus é aquele que luta e defende por nós. Deus é aquele, meus irmãos, que restaura o seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Diante desse cenário que nós estamos enfrentando no Brasil, apesar de toda essa pandemia, eu e você somos chamados por Deus para continuarmos a confiar no Senhor. Apesar de tudo, confie em Deus. Apesar da pandemia, confie no Senhor. Confie que Ele pode preservar a sua vida. Confia que Deus, Ele é aquele que é o seu protetor, é aquele que defende a sua vida. E Deus também é aquele que restaura a minha e a sua vida. Ao analisarmos o Salmo de número 140, a partir do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver o salmista Davi descrevendo algumas tribulações em que ele estava enfrentando. E se você observar aí no verso de número 1, ele já inicia o salmo dizendo: livra-me, Senhor. É uma oração de livramento. E eu acredito que essa deve ser e está sendo a oração mais repetida no meio do povo de Deus. Livra-nos, Senhor, do coronavírus. Livra a minha família, Senhor, dessa pandemia. Livra-nos, ó Deus, desse sofrimento aí que está por vir, que está presente. E Davi, então, no versículo 2, ele diz que do que Deus deveria livrá-lo, né? Deveria livrá-lo dos homens maus, porque no coração desses homens eles tramam maldades. No versículo 2, Davi diz, olha, todos os dias eles declaram guerras. No versículo 3, Davi diz, olha, eles aguçam a sua língua como a serpente. E lá no versículo 4, ele torna a pedir a Deus, ó Deus, guarda-me das mãos do ímpio, defende-me do homem violento, os quais pretendem me lançar tropeços. No versículo 5 ele diz, os orgulhosos esconderam armadilhas para mim e estenderam as cordas de uma rede ao longo do caminho. Essas eram as questões que Davi estava enfrentando. E quais são as suas nesta manhã? Quais são as tribulações que você está passando nesta manhã? Que você possa, diante dessas tribulações, lembrar que Deus é aquele que preserva a sua vida. O Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que apesar dessa pandemia estar aí na mídia, é o que é de mais noticiado no momento, é o coronavírus, existem outros males que nós estamos vulneráveis ainda, porque nós
estamos recebendo tanta informação do coronavírus, que a gente se esquece dos outros males que podem acometer a nossa vida. Por exemplo, nós podemos perder um ente querido por uma outra causa. Nós podemos ser demitidos, né? Nós podemos sofrer uma outra enfermidade que não seja a causada pelo coronavírus. Então, parece que nós nos esquecemos até dos outros males e estamos nos concentrando apenas no coronavírus. E eu quero lembrar a você nessa manhã de domingo, que existe um mal muito mais avassalador do que o coronavírus. Existe um mal muito mais avassalador do que toda essa perseguição que Davi descreve no Salmo 40, que é homens tramarem maldades no seu coração, que é homens declararem guerras todos os dias, que é a existência de homens que ardem a sua língua como a serpente, que é a existência de homens orgulhosos, enfim, desemprego, a enfermidade, a morte, o perigo eminente de nós sermos acometidos por esse vírus, que é o pecado. É o pecado. E se nós pudéssemos resumir todas essas tribulações que Davi descreve no Salmo 140, do versículo 1 ao 5, em uma só palavra, nós poderíamos resumir na palavra pecado. Porque por trás de todos esses males, de um coração que trama maldade, de homens que declaram guerras, de homens que ardem as suas línguas como serpentes, de homens orgulhosos que armam ciladas, é o pecado que está enraizado em seu coração. E por causa do pecado enraizado no coração do homem é que vem todos esses males, inclusive o coronavírus. Isso é fruto do pecado. Nós sabemos muito bem que desde que o pecado entrou na humanidade, a humanidade sofre, a criação sofre, nós sofremos e todo o universo foi atingido pelo pecado. E nós sabemos que, numa última instância, a consequência do pecado é a morte literal mesmo. Então, diante não só do coronavírus, mas também diante do pecado, nós precisamos lembrar que Deus nos preserva. E para isso, Cristo Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar, assumindo a nossa culpa e sofrendo no corpo dele todas as consequências do pecado. Cristo, ele vai até a última instância do juízo de Deus e ele é penalizado no meu e no seu lugar. Para quê? Para que hoje nós estejamos preservados por Deus, não apenas do coronavírus ou de uma outra tribulação ou de um outro sofrimento qualquer, mas Deus, ele nos preserva do pecado, ele nos preserva do mal, e Paulo descreve isso em Romanos 8, do 37 ao 39, quando ele vai dizer que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, ou seja, Jesus Cristo. E Paulo diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, o coronavírus, nem as coisas do porvir, que nem sabemos o que vai vir ainda, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, ou qualquer outra coisa, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa, nesse momento, se lembrar que Deus está preservando a sua vida. Quem garante a nossa sobrevivência é Deus. Ele é o autor da vida. Ele que está preservando a sua vida. Até hoje, até esse momento agora, até essa live, quem preservou a sua vida até aqui foi Deus. E quantos males para trás você já presenciou? Quantas vidas foram ceifadas antes do coronavírus, mas você está vivo? Por quê? Porque Deus é aquele que preserva você. E é uma ilusão acreditarmos que a nossa vida está em nosso controle. E esse coronavírus veio para mostrar isso, porque a ficha de muitas pessoas estão caindo. As pessoas têm uma falsa ilusão
de acreditar que nós temos as rédeas da nossa vida em nossas mãos. As pessoas têm uma falsa ilusão de acreditarem que são elas que estão preservando a si mesmas. E esse coronavírus veio justamente para nos desnudar diante da realidade, veio arrancar toda a máscara de ilusão do nosso coração e nós agora estamos amedrontados, assustados e por um inimigo minúsculo que não pode ser visto a olho nu e todo mundo está com medo. E as pessoas agora, ontem eu fui no supermercado e as pessoas usando máscara e álcool gel não existe mais, máscaras não existem mais aqui nas farmácias de Campinas, porque as pessoas ainda estão acreditando que se usarem uma máscara e se lavarem as mãos com álcool gel, elas estão preservando a sua vida. De fato, eu não estou anulando isso, mas o que eu estou querendo dizer é que se Deus não preservar a minha e a sua vida do pecado, do coronavírus ou de qualquer outro mal que seja, não há nada que eu e você possa fazer para preservar a nós mesmos. Então você precisa, assim como eu, diante da palavra do Senhor, confiar em Deus, porque só Ele pode preservar a sua vida. Não só do coronavírus, mas do pecado que, na última instância, vai causar separação final entre você e Deus. E é isso que importa, porque nós iremos morrer ou do coronavírus, ou de uma pneumonia, ou um acidente de carro. Isso é fato. Então que nós não possamos, que nós não venhamos limitar a nossa confiança em Deus apenas diante do coronavírus. É isso que eu quero pensar nesse primeiro ponto. Que nós precisamos ir além disso. Eu não tenho que buscar a Deus só porque há nesse momento um perigo invisível de um vírus que pode ceifar a minha vida. Não. Eu e você precisamos confiar em Deus porque Ele preserva a nossa vida apesar do pecado que habita em nosso coração. Apesar de todas as outras possibilidades de morte diante de nós, Deus preserva e tem preservado e há de preservar a minha e a sua vida. Porque só Ele, de fato, pode preservar a sua vida. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você aprenda, e se você já sabe, eu quero relembrar você que apesar de tudo, você deve confiar no Senhor, porque Ele preserva a sua vida. Mas não apenas isso, nós devemos confiar em Deus, porque além de preservar, Ele defende a nossa vida. E Davi, no Salmo 40, do versículo 6 ao versículo 11, ele vai descrever os vários livramentos que Deus concedeu a ele nesse momento crucial da sua vida. Eu repito, Davi estava enfrentando guerras, Davi estava sendo perseguido por Saul e seus exércitos, e Davi estava vivendo um momento de angústia. Chega um momento nessa história que ele vai passar a habitar nas cavernas, com medo de Saul, com medo da morte. E aí no versículo 6, Davi usa uma expressão dizendo: eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve as minhas súplicas, ó Senhor. No versículo 7 ele continua a sua oração e ele diz: ó Senhor, Senhor meu, força da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. No versículo 8 ele usa uma outra expressão dizendo: ó Senhor, não permita que se cumpram os desejos dos ímpios. E lá no versículo 9 ele vai pedir justiça e ele vai dizer que a cabeça dos que me cercam seja coberta pela maldade dos seus lábios. E no versículo 10 ele fecha dizendo que chovam brasas sobre eles, sejam eles lançados ao fogo, e o homem da língua perversa não vai permanecer na terra. O mal perseguirá o homem violento, causando-lhe destruição repentina. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Nós devemos confiar no Senhor, porque é Ele quem nos defende. E essas expressões de Davi aqui revelam para nós que ele tinha um relacionamento com o seu Deus através
da oração. Davi não está fazendo outra coisa a não ser manter o relacionamento dele com o seu Deus através da oração, porque Davi sabia que apesar das perseguições, apesar dos homens maus, apesar de todas as aflições que ele estava enfrentando, Deus era aquele único que poderia defendê-lo desses males, dessas perseguições, do homem mau, do homem violento, do homem que tem a língua venenosa, do homem que colocava armadilhas para atentar contra a vida dele. Então Davi ele passa a orar a Deus. E orar a Deus, meus irmãos, eu sei que você que nos ouve, você que está na sua casa, você que vai ouvir esse vídeo talvez depois, a gente tem um conceito às vezes católico e repetitivo de oração. A gente às vezes define oração como a repetição de palavras, e a oração vai além disso. A oração que os homens de Deus tinham e que nós também devemos ter, e que o próprio Cristo teve, pode se resumir na palavra relacionamento. Orar nada mais é do que se relacionar com o Deus que preserva a minha vida. Orar nada mais é do que me relacionar com aquele que defende a minha e a sua vida. E é isso que Davi mostra para nós, do versículo 6 ao versículo 11, expressões de súplica a Deus, expressões de oração a Deus, expressões que revelam que esse homem chamado Davi tinha intimidade com Deus. Ele falava aquilo que estava no seu coração, ele estava expressando aquilo que ele estava sentindo, e ele estava expressando a Deus aquilo que ele estava desejando que Deus realizasse naquele momento. E diante dessa situação que eu e você estamos enfrentando, nós precisamos também colocar as nossas causas diante de Deus. Lembrando que o Senhor é aquele que defende a minha e a sua vida. Em nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós temos muitas causas que serão resolvidas. Diante da nossa jornada até os céus, nós teremos orações que serão respondidas. Ainda que em algum momento da nossa vida, essa resposta não seja exatamente aquilo que pedimos, mas certamente será aquilo que precisamos, pois sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, e a vontade de Deus ela é agradável. Precisamos lembrar que, mesmo quando fracos e até mesmo sem forças para lutar, nós precisamos lembrar que tem alguém que está nos defendendo, e esse alguém é Cristo. É Ele que nos defende do mal, é Ele que nos defende das ações maléficas do pecado, é Cristo que guarda o nosso coração para não pecarmos contra Ele, é Cristo que guarda a nossa vida até que Ele venha, ou até que nós iremos a Ele. E Paulo vai expressar isso em Romanos 8, no versículo 32, quando ele diz o seguinte: aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por nós, não nos concederá juntamente com Cristo gratuitamente todas as demais coisas? Então, meus irmãos, diante dessa pandemia, diante das tribulações que nós enfrentamos na nossa vida, diante das lutas, das incertezas do amanhã, eu quero convidar e encorajar você a confiar em Deus, porque é Deus quem defende você, é Deus quem defende a sua vida. E mais um ponto que eu queria pensar e quero pensar com você ainda nesta manhã de domingo é que nós devemos confiar em Deus, porque é Deus quem nos preserva, é Deus quem nos protege. E, meus irmãos, nós vamos ver que no Salmo Davi mostra para nós que é Deus quem restaura a nossa vida. Versículo 12 e versículo 13 aqui do Salmo 140, ele diz o seguinte: olha, observe que
que ele não inicia isso com a dúvida, pelo contrário, Davi termina essa reflexão, essa oração, esse cântico com uma afirmativa. Depois dele refletir que é o Senhor quem o preserva, depois dele refletir que é o Senhor quem o defende de todos os males, agora Davi finaliza essa reflexão com uma afirmação e ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Eu sei que o Senhor manterá o direito do necessitado. E o versículo 13 ele faz uma revelação, uma descrição dos justos maravilhosa, e ele faz uma declaração que se aplicou a ele, ao povo do seu tempo, mas se aplica a nós, e é uma afirmativa que nos leva ao futuro glorioso da igreja, ao futuro glorioso do povo de Deus, quando ele diz assim: olha, os justos renderão graças ao teu nome, Senhor, e os retos habitarão para sempre na sua presença. Então, meus irmãos, nós vamos perceber aqui que Davi, em qualquer lugar, evidencia que ele ficaria completamente livre das lutas. Davi não está dizendo que ele ficaria completamente livre das perseguições. Davi não está dizendo que ele ficaria completamente livre dos seus inimigos, que ele não está dizendo que iria se gloriar na destruição do ímpio, mas o que Davi está dizendo para nós é que Deus iria causar uma mudança incrível ali no meio do povo. O que Davi está expressando para nós no Salmo 140 é que haveria ali, naquele momento, uma completa reversão do estado espiritual em que o povo estava vivendo. E nesse contexto de guerra de Davi, ele está dizendo que a vingança de Deus, a vingança do Senhor, expressada ali nos versos anteriores, resultariam na restauração do povo de Deus, em pelo menos duas áreas específicas: na adoração e na questão da habitação do povo de Deus na presença de Deus. Na verdade, Davi está aqui vislumbrando uma questão da eternidade, em que os justos louvarão o nome do Senhor e que os justos passarão a habitar na presença do Senhor para todo sempre. Nós, diante dessa pandemia, diante desse caos, somos, pela nossa natureza pecaminosa, tentados, influenciados a olharmos apenas para os reflexos negativos que o coronavírus tem causado. Mas eu quero convidar você a tirar o seu olhar nesse momento do coronavírus, das mortes que ele tem causado ao redor do mundo, e eu queria chamar a sua atenção para um outro lado da história, que é uma presente mobilização da igreja no Brasil, uma presente mobilização da igreja no mundo, e até de outras pessoas que não fazem parte da igreja de Deus a buscarem a Deus. Eu tenho visto nas reportagens, em vídeos, nas redes sociais, ontem à noite, alguns prédios em alguns lugares do Brasil, as pessoas começaram a adorar a Deus em seus apartamentos, e essa coisa foi se espalhando, e no vídeo que eu vi, havia vários prédios juntos, cantando e louvando o nome do Senhor. Talvez, meus irmãos, talvez o Senhor esteja chamando a nossa atenção para nós valorizarmos o nome dele. Talvez esse momento em que nós estamos reclusos em nossas casas, talvez esse momento em que nós estamos
impedidos de ir aos shopping centers. Talvez esse momento que nós estamos impedidos de ir para a praia, de ir ao cinema, de ir às escolas, de ir às faculdades, aos seminários e até mesmo de ir ao nosso templo. Talvez seja Deus usando esse mal para que nós passemos a valorizar o culto e a adoração ao Senhor que tem sido tão desprezado por muitos. E aí nós precisamos agora olhar para o que Deus está fazendo. E eu creio piamente nisso, que Deus está restaurando muitas vidas. Deus está restaurando a adoração do seu povo. Deus está restaurando a sua igreja, porque a igreja está orando. Apesar de estarmos impossibilitados de estarmos no templo, eu tenho recebido mensagens pelo WhatsApp de pessoas que estão orando, de pessoas que estão sedentas pela oração. E se você fizer agora uma breve retrospectiva, você vai saber que o culto mais desprezado das igrejas era o culto da oração. Era onde a igreja parava para reunir os seus membros para orar, e por incrível e por ironia que pareça do destino, era o culto mais desprezado. Mas eu estou vendo agora pessoas orando, pessoas me chamando para orar. E ontem eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nós nos reunimos aqui no aplicativo chamado Zoom e nós começamos a ter um momento de oração e daqui a pouco esse momento foi fluindo e quando nós fomos perceber, a chamada de vídeo caiu porque o aplicativo só permitia 40 minutos e nós reiniciamos de novo. E nós começamos a orar e pela segunda vez o aplicativo cortou a transmissão, mas nós reiniciamos de novo e nós nem percebemos que 40 minutos e que 80 minutos havia se passado em oração ao Senhor, em oração por essas causas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus estava ali restaurando o seu povo em duas áreas, na adoração e na comunhão e na presença de Deus. Queridos, diante dessas coisas, nós devemos lembrar que Jesus Cristo já venceu por nós, que Ele veio e viveu uma vida perfeita, Ele é o modelo de adoração plena a Deus. Jesus, Ele é o modelo de oração, e eu traduzo aqui oração como relacionamento perfeito com Deus. E nós devemos olhar para Cristo agora. Então eu quero convidar você a tirar o seu olhar do coronavírus, tirar o seu olhar das notícias dos telejornais, tirar o seu olhar de toda essa pandemia que está aí. E eu quero convidar você a colocar o seu olhar em Cristo, que já venceu por nós. Ele morreu, mas também Ele ressuscitou para nos restaurarmos. Para isso que Cristo veio, para restaurar em mim e em você a imagem e semelhança de Deus que fora arruinada não pelo coronavírus, mas sim pelo pecado. E Deus está restaurando em nós a imagem e a semelhança perfeita, porque Ele quer fazer isso. Porque a manifestação da graça de Deus, ela produz em nós a restauração da imagem e semelhança de Deus que fora perdida por causa do pecado. E Paulo, eu quero já finalizar com essa expressão do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, quando ele diz assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo somos abatidos, porém não destruídos. Por mais terríveis que sejam os momentos que estamos enfrentando, precisamos lembrar nesta manhã que o nosso Deus, Ele cuida do seu povo. E por isso você e eu podemos descansar no Senhor, descansar debaixo da proteção de Deus, que preserva a sua vida, que defende a sua vida e que restaura a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe
e que nós possamos, meus irmãos, descansar no Senhor Jesus Cristo, que está preservando a sua vida, que está defendendo a sua vida e que está restaurando a sua vida. E que você se lembre que essa vida é passageira e que breve nós estaremos com Cristo nos céus, glorioso, e lá a Bíblia diz que não vai haver morte, nem doença, nem ansiedade, nem problema algum. Então eu quero convidar você a orar mais uma vez. Aí na sua casa, se você estiver em casa, perto de alguém, chame essa pessoa para orar com você. Se você estiver com seus pais, seus familiares, que ainda não conhece o Senhor como nós conhecemos, convide essa pessoa que está aí do seu lado e nós vamos juntos fazer essa oração, pedir que Deus abençoe o nosso dia, pedir que Deus abençoe a nossa vida e vamos rogar mais uma vez pelo Brasil, por esse momento que ele está enfrentando. Então, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, a tua palavra que é lâmpada e luz para o nosso pé e para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ó Deus, no meio de tudo isso, é a esperança para todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que trouxe esperança ao nosso coração nessa manhã. Ó Deus, que possamos lembrar que o Senhor é o Deus que preserva a nossa vida. Que possamos lembrar, Deus, que o Senhor é o Deus que nos defende sempre e sempre nos defenderá. Que o Senhor é aquele Deus que restaura, Pai, a nossa vida. Restaura a nossa adoração. Restaura, Pai, a nossa comunhão. Porque o desejo do Senhor, o plano do Senhor, é que todo o seu povo tenha um relacionamento pleno, um relacionamento íntegro, um relacionamento de fidelidade para com o Senhor. Abençoe a nossa nação. Abençoe, eu peço, ó Deus, as autoridades do nosso país. Abençoe os governantes, ó Deus, do nosso país. Abençoe, ó Deus, os profissionais da área da segurança, da área da saúde. Ó Deus, livra-os desse vírus para que eles possam cuidar daqueles que chegarem necessitados. Ó Deus, afasta, Pai, esse vírus do nosso país. O Senhor pode, se o Senhor quiser, ó Deus, apenas com uma palavra, todo esse mal será desfeito. Ó Deus, mas que nós possamos também nesta manhã lembrarmos de que tudo isso pode ser um meio, uma ferramenta, que seja, ó Deus, também uma forma do Senhor estar chamando a atenção do Brasil, da igreja brasileira, a passar a valorizar esse momento cultico ao Senhor, esse momento que às vezes era trocado por um passeio, esse momento que às vezes era trocado por uma praia, por um momento de lazer, e que nós, quantas vezes, esse momento de comunhão e esse momento de adoração. Ó Pai, restaura, ó Deus, todos nós, para que possamos valorizar o que verdadeiramente deve ser valorizado, que é a adoração ao Senhor e que é o fato de que todos nós somos chamados para adorar e para andar na sua presença. E assim nós colocar a nossa vida diante do Senhor. Essa ferramenta chamada Facebook, onde nós podemos compartilhar a sua palavra com tantas pessoas, mesmo, ó Deus. Obrigado por aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo. Obrigado também por aqueles que irão ver esse vídeo depois. Ó Deus, abençoe todos nós. Assim nós oramos, damos graças no nome bendito e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo. E eu quero lembrar a você que às 19h30 nós estaremos de novo numa outra live, meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui
o meu obrigado por você ter nos acompanhado. Deus te abençoe, um forte abraço e lembre-se que Deus é aquele que nos preserva, é aquele que nos defende e é aquele que nos restaura para a glória do nome dele. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.